Quando alguém usa desses recursos sobrenaturais, ou até da ufologia, como recentemente aconteceu lá no caso Mike Leão, para enganar pessoas e sofre consequências, qual que é a visão de vocês sobre, o que ele fez foi grave, foi sério mesmo, a ponto para ele sofrer aquilo que aconteceu? Não deveria acontecer. Qual é a visão de vocês sobre esse caso e sobre essas manipulações? Porque, o que ele fez ali foi muito feio, né? Muito ridículo. Fala aí, Rô, o que você pensa? Eu acho que, antes de tudo, é uma coisa que fugiu do controle. Podemos ou não imaginar que pode, ou sim ou não, ter rolado também uma coisa um pouco pensada, né? Existe estrategicamente pensado. Assim, foi muito discutido que o filme do Steven Spielberg aí, ele movimentou uma grana violenta em divulgação. E uma das estratégias de divulgação do filme, isso que eu tô falando, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, foi uma agência principal pagar agências menores por todo lugar do mundo, não só pelo Brasil, para criadores de conteúdo falarem sobre o tema ufológico. Não crie uma situação sobre ufologia. Fale sobre o tema ufológico. Isso... Não cria uma situação... E aí a criatividade é da pessoa, né? Se a pessoa não recebe um briefing onde ela tem que ter uma historinha toda para seguir, ela pode ir lá e fazer o que ela quer. Mas na sua teoria, então, ele recebeu um briefing. Pode ser. Eu acho que qual que é a maneira correta que eu posso falar? Supostamente. Ou analisando como uma pessoa que gosta de cinema, que gosta de internet, que gosta até de ufologia e de outros temas assim. A divulgação é essa, né? A divulgação pode acontecer. Sim, eu não acho que necessariamente alguém chegou e falou, toma o dinheiro aqui, vá lá e faça isso. Eu acho que, como muitos outros criadores de conteúdo, inclusive alguns que eu conheço, recebeu verba para falar. Igual você poderia receber verba para falar da Copa do Mundo, para falar de um shampoo. Tem que ser avisada, né? Publi tem que ser esse é o ponto delicado. Se foi uma publi e não avisou, aí sim tá errado. Mas, enfim, eu acho que pode ter sido um movimento totalmente natural. Ele realmente pode ter acontecido algo atípico para ele ali, anormal, e levou a toda aquela situação, sabe? Que é muito improvável. É um negócio que tava lá desde sempre. Né? Como... pode ter sido... Pode saber. No final das contas, eu acho que foi algo que fugiu do controle. E aí, quando fugiu do controle, ele foi cada vez... Aumentando a mentira. Aumentando e... aposta, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. E foi cada vez, dobrando. E chegou um ponto que ou você sustenta até o final, ou você deixa tudo cair. Eu acho que no caso dele... contratos, né? Conseguiu visualizações, conseguiu... aumentar a base de fãs. Você perguntou, você falou se é justo tudo isso que aconteceu com ele. Eu não vejo nada de ruim ainda. Eu também acho. Pra mim, ele ganhou. Ele venceu. Mas dizem que invadiram a casa dele, que quebraram, que mataram cabras, coisas desse tipo. Isso né? sim, isso sim. Que foram fisicamente. Isso sim. É verdade, mas assim, você vê que o Thiago até falou aqui, hoje as pessoas querem que falem delas, a cultura do ódio e do amor, a gente até brincou aqui, porque é importante também. Eu passo por uma coisa muito parecida em relação a Sete Além, especificamente. Por mais que no meu canal, na tagline tá lá, entretenimento de horror, a gente trouxe o horror de volta, é o slogan que eu falo todos os dias. Eu falo, sou escritor, criador de conteúdo storytelling, meu primeiro conto foi escrito aos 6 anos, eu assisti a um filme, eu quis viralizar uma palavra, eu tive a experiência do ônibus, que foi verdadeira, mas eu já contei a minha experiência do ônibus para vocês 1000 vezes, para você eu contei aqui, que eu entrei no ônibus e eu desci. Fora isso, eu não fui para nenhum universo paralelo. Eu não sei como ir. Não adianta me perguntar, me manda, ou me leva, por favor. Não, eu não sei levar. Não, me leva e manda o Thiago junto comigo. Eu falo, calma, calabreso. Mas o que acontece? Eu não me vejo como um profeta de Sete Além. De verdade, vocês até brincaram, vamos fazer uma igreja e tal. Eu ri porque muita gente fala isso. Cara, eu quero contar boas histórias dos outros e contar boas histórias minhas. Esse é meu objetivo desde nascença. A publicidade veio na minha vida depois para eu aprender a colocar
a comunicação como uma ferramenta para fazer tudo isso. E aí, assim, é interessante porque até hoje ainda tem gente que fala para mim assim no canal, cara, mas você tá vendendo Sete Além como uma coisa verdadeira. Não, eu acredito na pessoa. Eu não acredito no relato necessariamente. Então, se você me falar assim, me puxar de canto e falar, cara, eu tive uma experiência, entrei no elevador ali, abriu, tava um lugar tudo escuro, fechou, aí eu vou te falar, posso contar no meu canal? Você vai falar, pode. E eu vou contar, posso dar seu nome ou não, se você me autorizar. E alguém pode me perguntar, você acredita 100% nele? Eu vou falar, às vezes tem um estacionamento ali que ele não conhecia e o elevador parou ali. Às vezes ele estava meio com sono, às vezes algum remédio que ele tomou não fez bem. Tem 1 milhão de hipóteses físicas antes de ter o Sete Além. Então eu não sou um profeta do universo paralelo, eu sou um escritor, roteirista, mas eu recebi muitas propostas ao longo desse caminho de ir para esse lado. E a gente, às vezes, entre nós... Acaba sendo tentador, né? Nossa, muito, demais. A gente recebe, a gente vê, né? Casa de aposta. A gente vê na internet amigos nossos conversando ou até levantando, até a gente vê outras personalidades assim, né, que já são para esse lado de aproveitar a onda mística mesmo. Então você talvez até já conheça também pessoas que falam com propriedade, com certeza de coisas fantásticas. Eu não, eu sou bem o contrário disso mesmo. Eu acredito bem mais. Quero menos trazer aqui é a pessoa que vem cheia de certezas aqui, tipo coaches, assim, que é assim, a fórmula é essa, você tem que fazer isso. Nossa, cara. Tipo, normalmente vem na sequência de uma oferta de curso. Então, exatamente. Eu queria. Eu já vendi coisas de Sete Além, o quê? Camiseta. Eu também. Eu vendi camiseta, outro também vende camiseta, caneca, sei lá o quê. A gente não vende curso, a gente não vende, ou se vender um curso... uma palestra. Então, ainda. Pera, pelo amor de Deus. Não, mas a minha palestra chama O Poder história. Sobrenatural de Contar Histórias. O que eu gosto de entender, então, de mostrar para as né? pessoas é o seguinte, uma história tendo métrica e você tendo... e o narrador sendo um ouvinte daquela comunidade que ele vai contar, quer dizer, você conta, você ouve, constrói alguma coisa, entrega a partir de métrica, a partir de um jeito de contar. Então, cara, é um curso, é outra coisa. Não é o poder quântico, o poder quântico de contar histórias. Não é poder quântico de contar histórias. Sobre só esse assunto do disco voador, eu acho que uma coisa que... Já chegou o disco voador. Uma das coisas que eu acho que foram um pouco observadas, na verdade, é que esse rapaz, ele, independente, a gente vai ficar 5 dias aqui, porque passa por... Você acreditar ou não nele, precisa fundamentalmente passar pelo seu olhar de mundo. Quer dizer, se acredita ou não, já tá resolvido. Como não acredito em ET, como eu acho que o Cortella dá a melhor definição. Você não acredita em vida alienígena? A vida alienígena pode ser. A gente tá falando de vida inteligente a ponto dos caras virem aqui. Você não acredita nisso? Você é igual o Sacani. Você não acredita que exista vida inteligente? Literalmente. Literalmente. Mas não é. O Cortella fala uma coisa. O Cortella fala um negócio muito legal sobre ET. Ele fala a prova cabal. Não, fala de a prova cabal. Ele tá certo. A prova cabal. Que existe vida inteligente fora da Terra que eles nunca vieram aqui. Essa é a prova definitiva. Então, é ele que falou, é um grande pensador. Mas o lance que eu acho desse menino, que eu acho que essa é a genialidade do acontecimento, é o dele ter capturado o assunto para ele. O Rô deu uma explicação que eu acho que faz muito sentido. Né? Essa ideia de você ter estratégias de comunicar um tema, não de fazer uma publicidade. Não falou, assista o filme de AD, mas ele vai lá e faz um som muito parecido com o som que o ET faz no filme. Olha, tô ouvindo aqui o... Não rolou? Tá manjando, não rolou? Não, claro, eu fui... Você gostou? Vamos começar a dar spoiler do filme agora? E aí, qual que é o grande papo? Tem 2 aspectos. Primeiro que ele capturou esse tema para ele. Ele não tratava esse assunto, o que imediatamente faz com que o depoimento dele tenha um grau de isenção muito grande. É diferente um ufólogo chegar para você e falar assim, existe, tem 1000 estudos, tem... Cara, ufólogo, todos os ufólogos... É o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele vai tentar te convencer. O cara tá lá humildemente falando, eu estou vendo o que é. Lá do meio do imediatamente nada. Alguém vai lá e te fala. Beleza, eu valido a história dele. O outro aspecto é o de que ele... E aí eu acho aí que tá a inteligência do cara. Quando falam é um influenciador,
eu deduzo imediatamente que ele sabe administrar todas as ferramentas que o universo digital lhe oferece. Então, ele sabe mexer com aquilo. Ele sabe mexer pro assunto dele? Pode ser, mas ele sabe. E aí tem alguns elementos que eu acho super legais dessa história. Por exemplo, existe uma manifestação da FAB, ou do... Agora não lembro agora de qual que é o radar, qual que... Não, a BIM foi mentira, né? Não, a BIM não tem. Não tem sentido a BIM, cara. A Agência Brasileira de Inteligência... Mas quem forjou aquilo lá, sabe? Não, mas o cara... A BIM tem podcast cara, aí, né? Não, mas a FAB... Gente, se você fizer uma consulta oficial a um órgão oficial, a partir dos sistemas de entrada, de requisição de informação... Ele é obrigado a responder. Você vai responder. E aí o cara responde assim, não houve nada. Tá vendo? O órgão tal respondeu. Claro que respondeu. Você perguntou e ele falou que não teve. Mas por que ele respondeu? Porque alguém perguntou. Pode ter sido um jornalista, pode ser um organismo. Então você começa a construir uma história muito facilmente. E qual que é o palco? No caso da FAB, eu posso falar com uma certa propriedade, no caso da FAB, não precisa necessariamente ter uma consulta. Mas essa aí você sabe se teve ou não? Eu acho que não. Eu acho que teve. Quando a gente conversou a primeira vez lá, que a gente já falou sobre isso na rádio, mas eu fiquei pensativo e depois eu fui olhar, porque parte... Te interessou. Eu mexo um pouco com isso. E aí, no caso, eu entendi uma coisa. Se muitas pessoas se manifestarem sobre um acontecimento nos céus do Brasil, a FAB tem que falar alguma coisa. Mas é obrigatório? Sim. Dá um parecer. Tem que dar um... Exatamente. Então beleza. Como se acontecer alguma coisa na costa brasileira, a Marinha vai se posicionar. Não pode não ter acontecido porra nenhuma, mas tem um monte de doidinho na internet tem coisa no falando, céu. A FAB vai ter que se mobilizar. Bom, tudo bem, você tá falando, beleza. É uma pressão... Tá bom. Agora, qual que é o grande assunto? Todo mundo começou a acompanhar isso porque brasileiro é viciado em internet e viciado em reality show. Já não fazia mais diferença se era verdade ou se era mentira. As pessoas queriam assistir a novela. O que ia acontecer com aquilo. Todos os capítulos daquilo. Uhum. E aí, um monte de gente que trata o assunto fala, porra, o cara tá fazendo uma publicidade para maior loja de departamento, para maior loja de... como é que chama? Venda digital do... O cara fez pra... Não vou falar a marca, mas fez... É só entrar lá e ver. Ele fez pra algumas. Pra algumas. Quer dizer, você imagina o cara que trabalha com isso, que estuda, que fala, não, eu vendo palestra, eu sou ufólogo e tal, vendo o menino que, porra... Não era o foco dele. Não era o foco dele, ele vai lá e tá ganhando dinheiro e eu aqui, meu Deus. Então vira uma comoção. E imagina esse bolo fecal do ódio ali sendo processado por pessoas, por associações, por não sei o que e tal. Mas fundamentalmente, o grande barato pra mim é ver que brasileiro ama novela ainda. Só que ela sempre vai amar. E ele vai assistir. Daqui... Talvez a gente... Eu não sei nem por que a gente tá falando dele ainda. É a última vez. Porque já passou. Já vai acontecer alguma coisa. O ano passado foi a moça... Do avião. Que tava lá, que a senhora falou... Não cedeu o lugar pro filho. E aí essa moça virou uma influenciadora. Porque o universo digital... Ele não se preocupa com a qualidade do que está sendo feito, ou com... Ele quer saber o seguinte, isso aí rende uma novela? Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!